Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Esse dia que estamos, eu gravo esse áudio no dia 29 de junho de 2022, às 9h11. É o nosso primeiro debate. Espero que seja o primeiro degrau de uma nova escada a ser escalada rumo ao aprendizado, a uma evolução consciencial. Os debates são importantes para nos trazer reflexões. O primeiro passo desse primeiro debate vai ser em torno de um tema chamado imposições. Espero que o áudio esteja bom. Minha voz nem tanto, eu sei que não vai estar. Eu tô curando de uma gripe, né? Então tá meio ruimzinho. Tem que fazer algumas edições aqui. Mas vamos prosseguir. Bom, dando prosseguimento, o que a gente percebe só fazendo um adendo aqui, né? Trabalhando com a espiritualidade, isso outros que assim trabalham vão constatar, né, que quando a gente começa a falar sobre temas da espiritualidade, sobre questão de consciência, debate, né, reflexões, trazer consciência, né, trazer um pouquinho de luz, né, num sentido bem simples, a gente sofre interferência, né? Então é notório, né? As interferências, né? Outras vertentes, vamos dizer assim, os ataques, né? Então espero que consigamos seguir firmes e fortes aqui em relação a isso. E eventualmente, né, eu dou algumas pausas porque minha garganta ainda não tá legal. Bom, então nessa manhã de quarta-feira, dia ensolarado, um dia bonito, apesar de frio, não sou muito fã de frio, né? O tema que a gente vai abordar são as imposições. Para isso eu tenho que esclarecer alguns pontos, né? Eu venho de um ambiente familiar bem tranquilo, né? Nunca sofri de imposições como eu observei ao longo desse tempo, desse 1/3 aí de vida que eu experienciei. Nunca tive esse tipo de situação que eu vou relatar, e isso é interessante, né? Eu constatei por observações, né? Não foi exatamente por vivência própria. E basicamente poderia resumir que a questão da vertente religiosa, né, que rodeava a nossa família, né, no núcleo pai, mãe e irmão, era de uma origem evangélica, mas bem, vamos dizer assim, distante até, né? Aos poucos foi sendo bem distante. Não tenho essa concepção, né? Não fui criado numa igreja, e então eu me senti livre nesse sentido de observar, né? Fazer essa observação do mundo e da espiritualidade, da religiosidade como um todo. Eu acredito que foi um privilégio dessa existência em relação a isso. E observando em outros ambientes, né, em outras famílias,
eu percebia muitas das vezes as imposições, né? Acredito que quando você é pequeno, né? Ou se tem uma criança, né? Que ela é pequena, ser levado, né? Ou levar, dependendo da ótica, né? Ser levado no caso da criança ou levar no caso dos pais. Levar para a igreja, né? Acredito que é algo natural, até porque a criança precisa, né, de um cuidado. Não pode ser largada, né? Obviamente ela vai acompanhar os pais nessa rotina em relação à espiritualidade, a crença, a religiosidade. Mas a partir do momento que a criança já tem autonomia de ficar sozinha, e por vezes ela não quer, né? As discussões aqui são inúmeras, né? Porque como adultos a gente fala, não, mas eu sei o que é melhor para a criança. E a gente deveria lembrar também às vezes, né? O que foi feito de melhor por nós, né? Quais as revoltas que passamos na juventude que não gostaríamos de repassar adiante nas futuras gerações, nas futuras crianças. Uma outra abordagem que a gente pode tirar disso tudo é a quebra de ciclos, né? Ciclos viciosos, ciclos traumáticos, né? Então, você, na condição de tutor, de pai, cabe a nós uma reflexão interessante em relação a isso, né? Porque aquele ciclo de na minha época foi assim, eu vivi assim, fui oprimido assim, então vou fazer igual, né? Foge à razão lógica, né? E na questão consciencial e do amor incondicional e aberto, né, a todas as criaturas, como se diz, né? A gente tem que refletir mais a respeito disso. Então, embora seja uma discussão que dá asas a muitas vertentes, né? Pessoas mais radicais poderão falar, não tem por onde, tem que ser desse jeito, né? Mas eu espero que num âmbito reflexivo a gente possa quebrar alguns paradigmas em relação a isso e trazer essa consciência. Então o que eu observei foram pais, né, que impunham aos filhos, não, você tem que ir para a igreja. Isso já na adolescência, uma fase difícil, né, uma fase psicologicamente interessante, vamos dizer assim, né? Eu não tenho nenhuma formação na área da psicologia, então não tem como debater isso profundamente. Mas eu observava isso. E era a revolta, né? Da pessoa, do colega, que eu observava, né? E dos pais falavam, não, você tem que ir. E mandava ele ir, não, tem que ir lá na igreja. E me lembro apenas de uma vez, ou talvez tenha sido mais de uma vez, eu acompanhei só pra fazer companhia, ficar conversando. No fim ele ia só por obrigação, né? A proposta principal do ambiente religioso, né, não era nem um pouco atendida. Então, qual é o sentido, né? O sentido de criar uma revolta, um sentido de criar uma dispersão, um sentido de criar uma separação com a espiritualidade, um sentido de afastar, né, de um caminho, criar traumas. E quando eu digo que afastar de um caminho, não é o caminho de uma religiosidade, né, numa religião em si. Eu não vou debater aqui a questão e nem defender uma religião em si, né? Por questões
de estudo e de como eu observo o mundo, acredito que tem muitas verdades em vários pontos, em várias fontes. A gente consegue beber de parcelas da verdade, né? A verdade fundamental, elementar, ou a verdade das verdades, né? Em tese, não acredito que a gente encontre aqui neste campo material, né? No físico. Mas não é o assunto de hoje. Então, a questão é criar um trauma, né? Uma imposição, porque querendo ou não, ainda mais na fase da adolescência, vai criar ali a aversão, né? A rebeldia, e algo que pode ser até irracional para a pessoa, porque ela não vai refletir fundamentalmente, internamente, o porquê que ela não quer ir. Não é uma questão de, não, eu não sou muito inclinado a esse tipo de religião, prefiro outra, ou não, prefiro não acreditar por isso, por aquilo. Não é uma questão de reflexão, é uma questão de trauma, é uma questão de imposição que criou uma resistência. Então é como você machucar várias vezes a mesma parte do tecido da pele e vai criando uma casca, uma rocha, né, de defesa, porque foi identificado que era um ataque e não uma condição. Então, quando favorecemos uma condição, quando estabelecemos diálogos, né, abertura no processo de conscientização, de entendimento, de visão de mundo, criamos, talvez, né, eu acho que a melhor ilustração aqui seria, criamos uma encruzilhada. O que é uma encruzilhada? A encruzilhada é um ponto que te oferta caminhos diversos. Embora, como várias outras coisas que vamos debater, encruzilhada tem uma conotação ruim por imposição de outras vertentes, aqui a gente traz a encruzilhada como um ponto, não somente de partida, mas um ponto em que você chega e tem escolhas à sua frente. E essas escolhas não são determinísticas, não são eternas. Até o momento, só consigo dizer que é eterno, isso na minha concepção, a energia do que tudo é composto. Ela é eterna. A gente pode chamar de várias coisas. Eu simplifico como energia. Ela é eterna. Não se destrói, não se cria. Provém da criação, do Criador, ou de outras nomenclaturas que a gente vai debater, de Deus. E ela é eterna. Mas as circunstâncias, os momentos, as vivências, os ciclos não são eternos. Como eu já disse, ciclos são passageiros, são momentos. Então, no ponto que você coloca, ou se coloca, ou coloca alguém numa encruzilhada e dá orientações, olha, tem esse, aquele caminho, né? E a pessoa, por um processo de criação de inteligência própria, processo reflexivo, ela escolhe o caminho que ela vai trilhar. E, por exemplo, na condição de pai, de mãe, de tutor, a gente orienta e espera que o caminho que ela escolha seja o melhor para ela. Não o melhor que eu acho que é melhor, o melhor que me agrada, o melhor que atende às minhas necessidades. Porque aqui quem está na encruzilhada não sou eu, é o outro. E nesse momento é importante a gente entender que o caminho do outro não é necessariamente o nosso caminho. Somos várias vidas, várias pessoas, várias possibilidades. E aí assim a gente conseguiria criar um conceito mais amplo em vez de um trauma. E eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado e possam refletir sobre o assunto.